Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, à nossa meditação diária do Evangelho, que nós iniciamos com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 28 de outubro, quarta-feira, a Igreja celebra a memória dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. Queremos pedir a intercessão desses santos apóstolos pela Igreja para que eles, intercedendo por cada um de nós na nossa missão, possamos cumprir bem os nossos propósitos batismais. O Evangelho que nós ouviremos hoje, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículo de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O comentário do nosso Evangelho. Primeiro, Lucas coloca a eleição dos apóstolos como uma coisa muito importante. Jesus reza e depois escolhe. A escolha é fruto da comunhão com o Pai, da oração. E Lucas, ele coloca aqui o descer da montanha, depois de passar a noite em oração, para mostrar que a transição do sermão da planície à ação. Por isso que nós vemos duas coisas. Primeiro, Jesus chama, a aceitação do chamado. E a aceitação do chamado aqui é interessante observar que se dá também na escolha e na troca do nome, seguindo aqui a tradição judaica. Importante também notar aqui, meus caros irmãos e irmãs, que Jesus não queria criar um clube de salvação, mas Jesus escolhe apóstolos para a missão, levar a salvação ao mundo. Por isso que ser cristão, o chamado, não é um jeito mágico e automático da salvação. Exige esforço e é um dom de Deus. Então as duas coisas sempre juntas, esforço humano e dom de Deus. A salvação está na urgência. Não é reservada somente a um grupo. Ela está para todos. Muitas vezes nós observamos pessoas que têm familiaridade com a linguagem cristã, familiaridade com a linguagem eclesial, muitas vezes até uma frequência na vida eclesial, mas não percebem na sua vida este chamado, o chamado para a missão. Quando nós falamos palavra missão, as pessoas logo começam a pensar, missão é para os religiosos, missão é para os padres que estão em outros países. Nós nos esquecemos que a missão começa dentro da nossa casa, lugar primeiro de evangelização, lugar primeiro de catequese. Por isso que o critério decisivo
para a evangelização está nas obras. As obras como reconhecimento de Deus e também o nosso empenho em colocar o Evangelho em prática. Por isso que a obra da evangelização ela não se faz somente com discursos. A obra da evangelização está muito mais na atitude. A atitude que eu tenho diante do irmão. Por isso que evangelizar hoje é necessário. O Senhor continua chamando e enviando em missão. Você é um chamado, você é um enviado. Por isso, faça acontecer na sua vida e na vida da sua família a obra missionária, a obra que o Senhor também chama a cada um de nós. Façamos neste momento, meus queridos irmãos e irmãs, a bênção sobre a água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. E também a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. Que Maria, nossa intercessora na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude cada um de nós a ser testemunhas proféticas do Evangelho numa igreja sinodal, em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sejamos missionários do Senhor, não se esqueça de algum momento do dia, na parte da manhã ou à noite, se reunir em família, fazer um momento de oração, porque família que reza unida permanece sempre unida. Tenham todos uma ótima quarta-feira na paz do Senhor.